passei uma grande dificuldade na minha vida empresarial junto com meu esposo e investimos muito na empresa para lançar esses produtos no Brasil, que eram produtos importados. Mas infelizmente nós não vimos retorno. Então começou-se uma série de dívidas, dificuldades financeiras. Tínhamos carros importados e vendemos um para pagar uma dívida, vendemos outro para pagar outra dívida, só que assim, foi uma pequena parte, porque a dívida continuou e aumentando, então não adiantou nada a gente ter se desfeito dos bens. Até que chegou um ponto que o nosso padrão de vida começou a cair, então nós não podíamos usufruir daquilo que nós estávamos acostumados. E nessa situação em si, começou a gerar uma dificuldade também entre o relacionamento com o casal. Naquela luta dele querer arrumar dinheiro, saldar as dívidas, ele viajava muito, ficava tempo fora, ficava 3, 4 dias fora. Então nós ficamos muito longe, muito distante um do outro. E isso veio ocasionar uma infidelidade por parte dele. Isso gerou uma bola de neve dentro de mim, de angústia, de desespero. E eu não conseguia dormir. Com essa situação, eu não conseguia dormir. E foi numa dessas noites, que eu num quarto, meu esposo no outro, nós assistimos um programa falando da Fogueira Santa. Eu achei até interessante, porque eu ouvia meu marido ouvindo no outro quarto e ele também ouvia. Então, a gente vendo, foi em torno de uns 3 dias consecutivos, a gente começou a assistir o programa, começamos a ouvir testemunhos. Então, foi que os dois começaram a conversar e decidimos, nós dois juntos, a mudar a nossa vida. Falei, se muda a vida das pessoas, indo à igreja, né, participando da campanha da Fogueira Santa, isso também vai acontecer na nossa vida. Então, vamos nós dois juntos. Fomos, assistimos a primeira reunião. E aquelas palavras parece que caíram para a gente. Parece que naquele momento nós tínhamos que ouvir aquelas palavras que o bispo estava falando no altar. E ele disse, se você é filho de Deus, você tem que usufruir as coisas grandes. Porque Deus é um Deus de grandeza. E aquilo me revoltou, aquilo eu e meu marido. E foi nessa revolta que nós nos lançamos no altar e fizemos nosso verdadeiro sacrifício. E naquele momento que eu passei no altar, depois de ter entregue o meu sacrifício, eu e meu esposo, foi uma sensação de uma certeza, uma coisa dentro de mim, e eu tinha um calor dentro de mim, e o meu esposo também sentiu a mesma coisa. Tipo assim, agora é a hora da mudança. E a partir dali, passou-se um mês, nós conseguimos pagar algumas contas, consegui um acordo, que nós tínhamos dívida em banco, conseguimos acordo, que era uma coisa que nós não estávamos conseguindo. Começou a se ter procura de produto, os clientes começaram a nos procurar, começamos a fechar contratos internacionais com uma empresa da América do Norte, com uma empresa em Israel também. E com tudo isso, com esse sucesso, também desenvolvemos a nossa linha própria de produtos. Hoje já iniciamos uma parceria no exterior, na América do Norte, na América Latina. Temos uma frota de veículos, temos mais de 20 funcionários, temos funcionários por todo o Brasil. Nós compramos um apartamento duplex, com piscina, contratamos uma decoradora, compramos nas melhores lojas de São Paulo. Pudemos, cada um, eu e meu esposo, a gente investir cada um num imóvel. Então hoje nós também temos imóveis, carro também importado, quitado. Hoje eu posso usufruir daquilo que eu perdi, que é boas roupas, viagens, um conforto, uma boa alimentação, um bom restaurante, passeio. E o mais importante para mim foi que o meu casamento foi restaurado. Eu não sinto mais aquela angústia que eu tinha antes, que eu precisava tomar medicamento para tirar aquela coisa que me corroía, que na época era aquela dor da traição. Hoje não. Hoje isso para mim é como se não tivesse acontecido nada. A nossa vida é uma outra vida, mas independente de tudo isso que nós alcançamos até hoje, ainda é pouco, porque pela grandeza de Deus nós temos muito mais a alcançar. Il vincitore
è colui che non molla mai, come è il caso di tante persone che si presentano ogni lunedì in un congresso, un incontro fatto per vincitori, le persone che non vogliono mollare, le persone che non vogliono incontrare una alternativa, le persone che non vogliono incontrare neanche scuse a causa del problema econômico, persone che preferiscono lottare. E noi ti invitiamo ad ascoltare, a vedere insieme il risultato di queste persone. Oggi hanno una storia diversa, persone che sono entrate in questo incontro a terra, falliti, con le porte chiuse, a volte senza soldi, con debiti, ma hanno imparato a vincere. Il risultato è adesso con voi. Lunedì, giorno di conquiste finanziarie. Se vuoi imparare ad essere un professionista di successo, portare la tua impresa al top o sei disoccupato, partecipa lunedì nella chiesa cristiana più vicina a te, alle ore 10, 16 e principalmente alle 19:30. Sono vari gli orari in cui puoi partecipare e beneficiare di questi orientamenti pratici e intelligenti. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20. Per maggiori informazioni chiamare la linea Amico 24 ore 06 44 70 2566. Acabei o meu curso de designer de moda numa escola profissional no Porto e como é difícil cá em Portugal arranjar emprego a nível dessa área, então eu procurei e durante 2 anos não tive sequer uma oportunidade de emprego. Decidi envergar por uma outra área, então fui para uma florista. Consegui ganhar gosto por aquilo que fazia e eu aprendi, pratiquei. Entretanto, como houve alguns problemas pelo meio, eu decidi sair e experimentar por trabalhar por conta própria. Porque até então nenhum emprego onde eu estava dava certo. Comecei na minha casa, num pequeno quarto, onde atendia os clientes dentro da minha própria casa. Cheguei muitas vezes a sentir-me um pouco humilhada devido a essa situação de não ter um espaço melhor para receber as pessoas, até que um dia alguém me falou de expor numa grande feira. Fui à feira, foi um grande sucesso. Posso dizer que foi os 3 dias que mais me cansaram, eu não conseguia parar para sequer comer, era clientes atrás de clientes, ou seja, houve algo ali que estourou e que eu realmente consegui perceber-me que tinha valor e aquilo que eu fazia tinha valor. Até que houve um dia que eu tinha tanto trabalho que não conseguia sequer dar vazão a tudo. E então perguntei a uma amiga minha se queria fazer sociedade comigo. Fizemos sociedade, montámos uma nova loja, saí da garagem. Entretanto, já tinha conquistado uma carrinha, computador, tudo o material que era necessário. Fizemos a sociedade, começou por dar certo, tudo muito bonito, tudo muito agradável, porque ela era uma excelente profissional. Eu tratava da parte criativa, ela tratava da parte contabilística, porque cada uma tinha o seu jeito, até que houve um dia que as coisas começaram a deteriorar-se, porque eu reparava que trabalhava imenso para aquilo que eu recebia. Portanto, eu era quase escravizada nessa sociedade. Houve uma certa altura que eu conheci um local de oração e onde encontrei inspiração, onde encontrei orientação para saber como lidar com esse tipo de situação, como se faz numa sociedade que não está a dar certo e como novamente crescer, mas sozinha. E então, num prazo de um mês, decidi deitar abaixo a sociedade. Passei uma fase muito difícil porque é mais complicado desfazer uma sociedade do que fazê-la, porque aí já havia bens, mas
nunca tive aquela vontade de passar os bens para nome da empresa. Alguma coisa seria. Então eu larguei tudo para trás, montei uma nova loja e conquistei uma loja 3 vezes maior daquela que eu tinha, porque realmente aquela que eu tinha era pequena e isto ainda não é nada. Eu hoje em dia sinto-me uma pessoa muito abençoada, porque graças a Deus, mas não é para parar por aqui, nem pensar, porque Deus não é pequeno, Deus é grande e como a minha fé também nele é grande, portanto eu conto e sei que Deus me vai abençoar em ter mais lojas, mais representações, uma loja maior que sirva de base, tipo loja mãe, mas tem que ter uma grande capacidade e que o nome seja reconhecido em todo o lado. O meu nome é Paulo Ferreira, eu vivo em Colares, Sintra, venho de uma família muito humilde, pobre, e portanto a minha família sempre teve boas pessoas, mas sempre tiveram dificuldades a nível financeiro. No secundário abandonei os estudos e decidi trabalhar. Fui trabalhar para uma empresa para cortador de carnes. Tive 2 anos a trabalhar nesse emprego. Fui procurar uma outra situação para a minha vida, um outro emprego. Encontrei como vendedor e distribuidor de vidros, cristais. Eu fui 1 ou 2 vezes à igreja, que a minha mãe me convidou. E posso dizer que eu saí de lá e não me chamou atenção nenhuma, não vim de lá e não vim a pensar coisas boas. E a minha mãe disse-me assim, olha, se queres saber que se Deus existe, faz o seguinte, fecha a porta do teu quarto e na tua privacidade falas com Deus. Foi o que eu fiz. E posso lhe dizer que foi a partir daí que a minha vida mudou completamente. Eu penso que a partir da 4ª, 5ª reunião eu já me sentia liberto e confiante e assumidamente que já estava, assumi-me que estava liberto a partir desse momento. Pelos ensinamentos que me davam, eu tentei procurar algo mais positivo para a minha vida, não é? Até que um dia apareceu-me um trabalho para trabalhar em jardins e foi por aí que eu comecei. Fui sempre trabalhando, fui sempre perseverando na fé, fui fazendo os meus votos, mesmo contra todas as contrariedades, até que eu tive uma direção, depois de votos fortes que eu fiz na campanha de Israel, eu tive uma inspiração de fazer este tipo de construção onde nós hoje estamos, casas de madeira. Fui à Finlândia, um país onde estas casas são comuns. Procurei uma empresa deste género, fiz um contrato de exclusividade em que a minha empresa, portanto, é a única neste país que pode vender esta marca, que é a Laponia House, que é uma marca de casas de madeira. São casas de madeira de luxo. O facto de ter-me entregue a 100% a Deus, de ter feito o que os homens de Deus mandam fazer, feito várias campanhas, nomeadamente as campanhas de Israel, que são as mais marcantes. Eu lembro-me que cheguei a dar um carro, lembro-me que dei um pequeno terreno que eu tinha, só que hoje retornou muito mais para a minha vida. Hoje posso dizer que a minha situação com as finanças, segurança social, é uma situação que está resolvida. Situações antigas que eu tinha com essas entidades que me preocupavam muito, eram dívidas galopantes, não é? Cresciam a um ritmo... Eu cheguei a ter 218 mil euros de dívida às finanças, que é assim uma pequena loucura. E hoje em dia tenho condições, inclusivamente, de construir a minha casa. Estou a construir a minha casa. Tenho um lote de 1000 metros onde já tenho piscina implantada, jardim. Eu estou a ver Deus abençoar-me dia após dia, mais e mais, a ponto de eu neste momento já estar a expandir o meu negócio para fora, nomeadamente em Angola, em que já estou a ter um retorno muito bom. O que é facto é que nós hoje já temos 2 carros novos, 0 km, eles têm aberto as portas cada vez mais e estou muito feliz. Jamais penso em abandonar Deus, jamais, e cada vez vou fazer votos maiores e vou fazer campanhas maiores, vou estar sempre na fé, de modo a crescer cada vez mais.
lunedì, giorno di conquiste finanziarie. Se vuoi imparare ad essere un professionista di successo, portare la tua impresa al top o sei disoccupato, partecipa lunedì nella chiesa cristiana più vicina a te, alle ore 10, 16 e principalmente alle 19:30. Sono vari gli orari in cui puoi partecipare e beneficiare di questi orientamenti pratici e intelligenti. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20. Per maggiori informazioni chiamare la linea Amico 24 ore 06 44 70 2566. Tu che sei una persona che alla fine di 10-20 anni lavorando in una ditta, contribuindo in una ditta, in un'azienda, ti è arrivato a casa una lettera di licenziamento. L'età, i problemi, le difficoltà, e tu non stai incontrando una porta aperta, un luogo dove lavorare. Sembra che tutto è chiuso. Le persone che parlano con te dicono sta male, c'è la crisi, non ce la facciamo. Amico mio, amica mia, il programma non è qui per cercarti di convincerti, ma sì per mostrarti la realtà. La realtà è che c'è una soluzione. La realtà è che un uomo, una donna può perdere tutto all'esterno, ma se nel suo interiore lui ancora ha la grinta, la forza, il coraggio, se dentro di sé lui è una persona ricca, il suo pensiero è ricco, la sua mente è ricca, prima o poi la prosperità arriverà. Immagina, se tu hai lavorato per 20 anni in un'attività, allora tu hai acquistato esperienza, tu hai acquistato, sai, hai fatto delle amicizie, hai imparato con i tuoi sbagli, è l'opportunità forse di avere la tua propria attività. È l'opportunità di avere quello che è tuo, non più lavorare per gli altri, ma lavorare per te stesso, un ideale, una idea, una visione. Amico mio, io voglio chiamare la vostra attenzione per quello che sta accadendo ogni lunedì nella viale di Porta Tiburtina numero 20. Ecco i risultati. Amico 24 ore. Se tu hai bisogno di parlare con qualcuno, chiedere aiuto in preghiera, chiama lo 06 44 02 566. Amico 24 ore. Eu era um empresário bem-sucedido na minha cidade. Eu tinha 3 comércios, um mercado, uma loja de roupa e uma mercearia. Foi quando, após um ritual colocado na porta de um comércio meu, não demorou 3 meses e eu perdi tudo. Eu cheguei ao ponto de não ter o que comer em casa, receber cesta básica para me alimentar. Na minha época de empresário, eu, rapaz muito novo, trabalhador, eu cheguei ao ponto de ficar devendo na rua mais de 100 mil reais. Fiquei ao ponto de ficar devendo mais de 55 cheques sem fundo, somente sem fundo, fora o sustado. Fiquei devendo a 2 agiotas, fiquei devendo a banco, título protestado.
a minha firma toda endividada, eu perdi o mercado, eu perdi a loja, eu perdi a mercearia, eu perdi os 2 carros que eu tinha na época, tive que entregar a casa para os agiotas, eu perdi a vontade de viver, eu não conseguia sair na rua, pois era muito triste mesmo. E além disso tudo, eu me aprofundei nos vícios, eu comecei a beber muito, porque eu acreditava que eu bebendo, os problemas acabariam. E na verdade não aconteceu. Eu me aprofundei cada vez mais. Eu precisei catar latinha na rua para poder me alimentar. A minha família, na época eu solteiro, queria até me ajudar, mas não tinha condições, porque humanamente falando eu não tinha condição de saída. Eu não via saída, devendo muito, sem perspectiva nenhuma, com o nome sujo, os agiotas me ameaçando de morte. Aí meu irmão me convidou para ir a uma reunião na Igreja Universal. Chegando lá, eu vi algo diferente. Pessoas felizes, o pastor falando que a minha vida poderia mudar, só que eu não acreditava muito. Ouvindo tudo aquilo que o pastor falava, eu, após participar da reunião, criou em mim uma revolta. Até que eu me revoltei, pois não aceitei o fato de crer em quem eu cria e continuar vivendo naquela situação. E com o passar do tempo, eu frequentando as reuniões da Igreja Universal, veio a Fogueira Santa de Israel. Aí o convite de manifestar a minha fé. Começou dentro de mim nascer o desejo de mudar de vida. Então eu participei da Fogueira Santa de Israel. Aí Deus mudou tudo. Não só me restituiu tudo que eu tinha, como me deu em dobro. O meu nome eu limpei, a minha casa que eu havia perdido, eu construí uma nova, eu tenho uma família feliz, tenho uma esposa que me realiza, sou realizado na vida financeira, sou um empresário bem-sucedido na minha cidade. Hoje eu tenho uma empresa de transporte, eu trabalho com uma multinacional, hoje eu possuo 3 caminhões, hoje eu possuo meu carro, a minha casa, hoje eu sou uma pessoa realizada e feliz. Tudo isso eu conquistei após a Fogueira Santa de Israel. Il programma vi offre l'opportunità di contattarci in questo momento. Così come il programma sta entrando a casa tua, anche il nostro aiuto. Attraverso questo numero che appare nel tuo schermo, entrerai in linea diretta con l'amico 24 ore. Una persona che ti ascolterà, che ti orienterà, una persona che, sai, ti darà una forza. E sapete una cosa, dietro alla sofferenza, alla miseria, alla povertà, alla disoccupazione, dentro a questo esiste una forza maligna, esiste una presenza negativa. Credo o no, amico mio, ma questa è la verità. Io voglio invitarvi a chiamare adesso all'amico 24 ore, chiedendo una preghiera, chiedendo un orientamento e tu potrai sentire subito dopo già una differenza, ok? Chiama questo numero, noi siamo qui per aiutarti. Lunedì, giorno di conquiste finanziarie. Se vuoi imparare ad essere un professionista di successo, portare la tua impresa al top o sei disoccupato, partecipa lunedì nella chiesa cristiana più vicina a te, alle ore 10, 16 e principalmente alle 19:30. Sono vari gli orari in cui puoi partecipare e beneficiare di questi orientamenti pratici e intelligenti. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20. Per maggiori informazioni chiamare la linea Amico 24 ore 06 44 70 25 66.